Vocês já se perguntaram qual é o maior vilão da história de Cobra Kai? Afinal, independente se o personagem se manteve ou então foi um antagonista por pouco tempo, hoje a gente vai ranquear todos eles, tá? E assim, cara, tem que ser vilão mesmo, né? Personagens que em algum momento na série demonstraram traços e comportamentos de vilania. E assim, não é tipo Daniel ou Johnny, que em um ou outro momento foi... Não, é vilão. E abrindo aqui o nosso ranking, em 14º lugar, nós temos o Mitch, né? O Mitch que na escala aqui de vilões, ele tá lá em último, né? É o famoso bafo de Jeba. Coitado desse moleque. Afinal, o Mitch, ele só foi revelado como um vilão na 5ª temporada de Cobra Kai, né? Quando ele de repente deixou de ser leal a Johnny Lawrence para ser o delator de Terry Silver e o Cobra Kai. Cara, é até difícil culpá-lo, né? Já que, como ele apontou, seus amigos e colegas o chamaram de bafo de Jeba durante toda a série. Ou seja, a traição dele tornou tudo mais cômico do que impactante narrativamente, né? Fora que o Mitch é um personagem que, obviamente, ele não se leva a sério em momento algum. Ou pelo menos o roteiro nunca levou ele a sério. E se a gente for aqui ranquear todos os vilões que já tivemos em Cobra Kai, obviamente que o Mitch, ele tem que estar lá em último, né? E é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Iremos ranquear todos os vilões de Cobra Kai. Comenta aí embaixo qual o seu vilão favorito da série. Hello, my friends, Geek na voz, em 13º lugar, para surpresa de alguns, tá? Eu acho que tem uma outra galera aí que iria imaginar que esse personagem estaria mais à frente nesse ranking, mas eu coloquei o Axel. O Axel, pra mim, ele se encaixa no mesmo perfil do Anthony, que é um vilão que não queria ser vilão. O Axel, ele foi apresentado como um dos melhores lutadores da série, porém, volta e meia, ele tinha que recorrer à violência para sair de algumas situações. Só que muito disso se deve à má influência de seu sensei, que era o Wolf, né? Pois como vimos na cena da praia, o Wolf colocava muita pressão em cima do Axel para ele ser um lutador perfeito. Só que no fundo o Axel, ele era um personagem quebrado e que não tinha compaixão de absolutamente ninguém, sabe? Ele não queria fazer aquelas coisas, ele não queria ter que recorrer a esse tipo de violência. Tanto é que quando o Wolf, ele ordenou que o Axel quebrasse o joelho do Rob, o Axel, ele foi resistente, ele não queria fazer isso. Ele disse que dava pra vencer o Rob de outras formas sem ter que recorrer a esse tipo de violência. Então não é que ele é vilão. Ele se tornou vilão por circunstâncias, mas ele não queria. Continuando em 12º lugar, temos este que foi talvez o primeiro vilão da série Cobra Kai, né? O primeiro vilão mesmo que a gente sentiu raiva dele, que é o Kyler. O Kyler preencheu o arquétipo básico do valentão na primeira temporada, né? Entrando no lugar do Johnny como idiota que pega no pé do novato Miguel sem parar. Só que ao contrário de Johnny, Kyler é um personagem bem monótono, né? Ele só piorou quando decidiu se juntar ao Cobra Kai e, embora agora seja um lutador melhor, não há nada particularmente interessante em seu arco geral, né? Ou seja, o Kyler, ele ganha alguns pontos por sua maldade, mas fora isso, não há muito nele pra gente comentar. Ou seja, o Kyler, ele foi um vilãozinho bobo de Cobra Kai, mas nada além disso, né? É o que eu disse, ele foi o primeiro grande vilão, ou seja, o Kyler, ele foi um vilãozinho bobo ali na primeira temporada, mas nada além disso, né? Mas fato é que ele foi a primeira pessoa, talvez, nessa série, que a gente sentiu muita raiva. Prosseguindo, temos esse personagem que teve pouquíssimo tempo de tela, mas que provou ser um grande antagonista, que é o Mestre Kim. Pois como professor dos fundadores do Cobra Kai, Terry Silver e John Kreese, o especialista em karatê coreano, né, o Mestre Kim, representa a origem dos métodos obscuros e perigosos que Johnny passou todo o Cobra Kai tentando erradicar de si mesmo e dos métodos do seu dojo. E como sensei, o Mestre Kim é muito abusivo com seus alunos, né? Vendo a dor que ele inflige a eles como um obstáculo essencial que eles devem superar para ter sucesso. Porém, como vimos, ele foi morto pela própria neta e ele apoiou o momento da sua neta, né? Ele apoiou o que ela estava fazendo, ele achava aquilo correto, para vocês verem o quão maléfico ele era e os ensinamentos obscuros do Mestre Kim. E é aquela coisa, ele não era necessariamente um vilão, mas em algum outro momento ele demonstrou traços de vilania que entra aqui no nosso ranking. Continuando, temos a Sensei Kim. A Kim foi introduzida na 5ª temporada de Cobra Kai quando se juntou a Terry Silver como Sensei no dojo Cobra Kai. Ela é neta do homem que ensinou karatê a John Kreese e Silver, mas isso é tudo que sabemos sobre seu passado, né? Porém, a Kim é uma professora absolutamente implacável, né? Tendo interesse particular em suas alunas Devon e Tori Nichols. E isso é evidente em Cobra Kai quando ela força a Tori a danificar gravemente sua mão ao socar aquela pedra, né? Tudo bem que a Sensei Kim, ela teve a sua redenção no final, né? Querendo ou não só com a Tori, como também com o Chosen, que deu a entender que ela e o Chosen iriam ficar juntos a partir de então no último episódio, mas a Kim, durante a 5ª temporada, ela foi sim uma vilã, foi uma antagonista, ela demonstrou traços de vilania. Cara, ela forçando a Tori a socar aquela pedra, ela e o Terry Silver, aquilo dali é coisa de gente maluca, velho. Continuando, temos a vítima que se tornou opressor, olha só, Kenny Payne, velho. E cara, novamente eu reitero aquele ponto que eu comentei lá no início do vídeo, não é que o Kenny, ele se tornou um vilão e ficou por isso, né? Porque ele teve a redenção, depois ele foi pro lado dos heróis, né? Os
mocinhos, pro Miyagi-Do, a gente sabe disso. Mas o Kenny, cara, quando ele se tornou o bulineiro, da vez quando ele se tornou o opressor, ele foi um vilão daqueles, velho. Afinal, como eu disse, o Kenny, ele não começou como um vilão. Ele foi inicialmente apresentado como um novo aluno, sendo intimidado pelo filho do Daniel, que era o Anthony. O Anthony era o grande antagonista. Só que as coisas começaram a desmoronar quando o Rob colocou o Kenny sob sua proteção, né? E o Cobra Kai acabou sendo uma má influência pro Kenny. Ele se tornou uma pessoa muito agressiva e implacável, né? Sendo que agora era o Kenny quem devolvia o bullying no Anthony. E pra mim o ponto alto do Kenny como antagonista nessa série foi justamente quando ele espancou o coitado do LaRusso lá no vestiário e ele não quis nem conversa. Ele partiu pra cima e queria bater nele mesmo. Só que é aquela coisa, a este momento, a essa altura, o Kenny ele tava tão corrompido com as filosofias do Cobra Kai, do Chris e Terry Silver, que ele já não queria saber de mais nada, de diálogo, conversa, não. Ele se tornou agressivo e vilão. Continuando, temos o Anthony LaRusso, que pra mim, na minha opinião, vocês podem concordar, discordar, vocês coloquem o ranking de vocês, pra mim, ele foi mais vilão na série Cobra Kai do que o próprio Kenny. Afinal, desde o início de Cobra Kai, muitos personagens passaram pelo papel de antagonistas, né? Mas um nome que muitas vezes é esquecido é o Anthony, né? Filho de Daniel, o Anthony pode parecer apenas um garoto comum, mas ao longo da série, suas atitudes demonstraram que ele tem uma veia de vilão, cara, mesmo sem ser o lutador de karatê. E o Anthony pode não se encaixar no perfil clássico de um vilão de Cobra Kai, mas não pratica karatê e não está envolvido diretamente nas lutas. Só que ele mostrou esse verdadeiro lado vilanesco dele na quarta temporada, né? Quando ele foi apresentado ao personagem do Kenny, que inicialmente não era um vilão, era um garoto ingênuo, inocente e que caiu nas mãos erradas, velho. O Anthony liderou aquele grupo, né, de mequetrefes lá que foram atrás do Kenny, que praticaram bullying com ele, que fizeram aquela armadilha, né, do joguinho online pro Kenny se encontrar com ele no parque, e assim, tudo isso liderado pelo Anthony, né? Só que o Anthony é aquela coisa, ele é um vilão que não queria necessariamente ser um vilão, ele foi mais coagido pelos seus amigos, né, que queriam praticar o bullying, que queria atazanar a vida do Kenny. O Anthony, ele nunca quis isso, mas no final ele fez, a escolha foi dele no final das contas. Ele foi coagido, mas ele acabou fazendo, ele foi o primeiro a atormentar. Prosseguindo, em sétimo lugar, eu coloquei o Falcão. Quem lembra da época que o Falcão era um vilão, era um antagonista em Cobra Kai? Porque antes dele se tornar um herói, obviamente, e ir pro lado dos mocinhos do Miyagi-Do, cara, o Falcão era implacável, mano, ele era absurdo. Afinal, influenciado por Cobra Kai e sedento pelo poder, ele chegou a atrair seus amigos e atacar o Dimitri de forma brutal. Cara, a cena do Falcão quebrando o braço do Dimitri foi a confirmação do grande antagonista que um dia o Falcão já foi. Isso fora o Kyle e os seus amigos, né, que o Falcão simplesmente espancou até sangrar, velho. E apesar da reviravolta absurda envolvendo o Falcão, e obviamente ele teve sua redenção, ele hoje tá do lado dos mocinhos, tá do nosso lado, mas não tem como ignorar a fase sombria que o Falcão já teve na série Cobra Kai. Ele já foi um grande vilão. Prosseguindo, temos a Tori Nichols, cara. Sim, pra mim a Tori, ela já foi uma grande... Ela e a Samantha eu posso colocar aqui juntos, né, as duas em sexto lugar, mas eu acho que mais a Tori do que a Samantha, e eu vou explicar o porquê. Afinal, após a quinta temporada, a Tori encontrou sua redenção e deixou de ser uma antagonista, mas convenhamos que ela já foi uma antagonista significativa na maior parte do tempo na série, né? Afinal, violenta e cheia de raiva, ela começou determinada a provar a si mesma e não se importou muito com quem se machucaria no processo, né? A Tori mirou em Samantha bem rápido e suas brigas no colégio na quarta temporada, nas quais a Tori trouxe aquelas soqueiras de ferro com pontas e teve a casa dos LaRusso, teve o torneio de All Valley, foram todas demonstrações intensas de habilidade e poder. E no final das contas, a Tori se torna ainda mais interessante por sua redenção moral ao longo da série, né? Mas a cena, ela não escapa muito disso não, tá? Porque muitas dessas intrigas que ela teve com a Tori, muitas das tragédias que aconteciam ao longo das temporadas, foi também iniciada pela Samantha. Então dá para as duas dividir esse pódio aqui. Mas antes de continuarmos, cara, não esquece de deixar a voadora no like embaixo, tá? Aproveita que temos muito que comentar ainda nesse ranking, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia sobre Cobra Kai ainda, faz tudo isso que é nóis. Nice. Continuando, temos a Zara. Essa daí sim é vilã 100%, tá? E novamente, eu acho que assim como Axel, a Zara não queria necessariamente ocupar esse cargo de vilã, só que ela foi ainda mais imprudente do que o Axel, na minha opinião. A Zara, ela foi consensual o que ela fez. E o que torna a Zara uma grande antagonista pra mim é o fato dela ter manipulado a Tori durante Sekai Taikai, né? Cara, dormir com o ex-namorado da Tori foi um golpe baixo, né? E eu não sei nem se dá pra dizer que eles eram ex-namorados naquele momento, né? Pra mim, o Rob e a Tori tinham dado um tempo e não terminado. Mas a Zara foi lá, fez os jogos mentais só pra provocar a Tori e desestabilizou a Nichols durante o torneio, né? Prosseguindo, temos esse cara que é vilão de verdade, que ordenou que o
Axel quebrasse a perna do coitado do Robbie. Eu tô falando do Wolf, velho. Afinal, Feng Shao, também conhecido como Sensei Wolf, é o sensei do Dojo Iron Dragons, o principal rival do Johnny e seus alunos durante a 6ª temporada. Porém, foi o Sensei Wolf que Johnny teve que derrotar para que o Cobra Kai vencesse o torneio, né? E embora tenha sido introduzido apenas na temporada final, o Wolf ele provou ser um vilão de mão cheia, né, cara? Afinal, totalmente implacável, abusivo com seus alunos, um associado de Terry Silver e mantendo uma filosofia que é uma inversão perversa das próprias crenças do Johnny no filme original, o Sensei Wolf não precisou de muito tempo para deixar sua marca entre os melhores antagonistas de Cobra Kai, né? Esse sim merece o selo oficial de vilão de Cobra Kai, porque ele cometeu atos nessa série e agiu de certa forma, teve alguns comportamentos dignos de um grande vilão. Assim, ele não teve piedade, ele ordenou que o Axel quebrasse o joelho do Robbie. Assim, ele não se importa com as pessoas, não se importa com a saúde física das pessoas, ele é vilão mesmo, velho. Não tem nem o que discutir isso aqui. Agora sim as coisas começam a ficar bem interessantes. No nosso pódio em terceiro lugar, medalha de bronze, temos o Kwon. Cabeça quente e rebelde, o tempo do Kwon em Cobra Kai e a vida foram tragicamente interrompidas devido a uma facada acidental em si mesmo durante a luta no final, né? E isso só aconteceu porque ele chegou a um ponto vilanesco tão grande que ele pegou a faca e queria matar o Axel. Só que embora sua morte tenha sido um momento triste, né, e um lembrete perigoso real do que esconde por trás das rivalidades do karatê, não vamos esquecer, como eu disse, que ele foi um grande vilão durante toda a temporada, né? E no final ele simplesmente queria matar outro garoto, velho. Isso fora toda a provocação que o Kwon teve com o Robbie, né, os jogos sujos que ele fez, porque quando o Robbie tava lutando contra o Axel, teve um momento que o Kwon ele deu um soco na costela do Robbie. Assim, o Kwon, ele era vilão de verdade, ele era impiedoso, ele não tinha compaixão por absolutamente ninguém, ele queria ferir todo mundo no dojo Cobra Kai Coreia. Então assim, o Kwon é vilão, cara, é pódio, é top 3. Continuando medalha de prata, em segundo lugar, eu coloquei o John Kreese. Cara, o Kreese na 2ª e 3ª temporada de Cobra Kai, nossa senhora, velho, que vilão de mão cheia. Ele pode não ser um vilão tão cruel como o Terry Silver, mas ele foi talvez o mais complexo e o mais interessante, né? Ele era fácil de odiar quando introduzido em Karate Kid e era antítese da natureza gentil e calma do Sr. Miyagi, né? Isso continuou em grande parte em Cobra Kai, especialmente porque o Kreese resistiu a todas as oportunidades de redenção. Isso foi até frustrante de assistir, né? Especialmente porque os episódios de flashback que descreveram o passado dele deixavam claro que houve algo de bom nele, né? Mas não vamos esquecer que foi o Kreese que transformou a maioria desses adolescentes nas piores versões de si mesmo. Óbvio que o Kreese talvez seja o personagem com a melhor redenção que a gente já viu em Cobra Kai, né? A volta que ele deu no final da última temporada foi um negócio absurdo, mas anteriormente, se a gente pega lá nos anos 80 em Karate Kid e nas temporadas iniciais de Cobra Kai, ele era talvez o maior vilão da série, até aparecer o rabo de cavalo Silver, né? Que aí, meu irmão, esquece, é o grande vilão de Cobra Kai. Temos aqui o maior vilão dessa série em primeiro lugar, né? O cara que queria sequestrar a família do Johnny, que colocou fogo na loja do Mike Barnes, que fez o Kreese ser preso injustamente, que manipulou o Daniel por muito tempo. Cara, é um miserável Terry Silver. Silver é a personificação do vilão em Karate Kid. Afinal, ficou claro que ele praticamente não tinha chances de redenção com todas as oportunidades para tal em Cobra Kai, né? Lembremos que ele foi introduzido pela primeira vez lá em Karate Kid 3, onde ele levou a agressividade e a impiedade do Kreese a outro nível, né? Mas temos aqui o único capaz de ser manipulador que o Kreese, né? Mas temos aqui o único cara que é mais manipulador que o John Kreese, né? Afinal, o Silver, ele é rico, é influente, é estrategista. O Silver levou o Cobra Kai a outro nível, expandindo o dojo e eliminando seus inimigos sem sujar as mãos, né? Quer dizer, quase isso, né? Porque no final das contas o Silver, ele teve sim que sujar um pouco as mãos, né? Mas, cara, não tem como. Cobra Kai durante muito tempo foi uma série indecisa, né? De definir qual era o vilão, qual era o antagonista. Muita gente achava que o Daniel era o vilão de Cobra Kai, ou então que era o Johnny, ou então que era o John Kreese, ou então que era o Falcão lá no início, que era a Tori, era a Samantha, assim. Era uma indecisão do roteiro, mas finalmente eles decidiram que seria um grande vilão de toda essa história. E foi definido que era o Terry Silver, cara. Então não tem como não colocar o Silver depois de todas as atrocidades que ele fez nessa série, a não ser em primeiro lugar. Mas vocês concordam ou discordam? Qual a lista de vocês? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!